Olá! Hoje apresentaremos o seminário com o tema Memória óptica e os dispositivos CD, DVD e Blu-ray. Os componentes do seminário são Heloísa Cristine, Emily Poliani, José Igor e Gustavo Henrique. Iniciaremos explicando o que é a memória óptica ou armazenamento óptico. Os dispositivos que usam armazenamento óptico podem salvar e recuperar informações presentes em discos utilizando um laser. Esses dispositivos são CDs, DVDs e os discos Blu-ray. Indo agora para o seu funcionamento. Como é que eles são feitos e como eles funcionam? Primeiramente, como eles são feitos. Durante a produção destes dispositivos, para gravar os dados no disco, é utilizado um laser para queimar pequenas saliências no material especial do disco. Este fluxo de dados será colocado em um caminho em espiral e estes dados começam na trilha mais interna do disco e irão em direção à borda do disco. Agora, quando o disco está em operação, funcionando mesmo, quando o disco está em operação, ele gira a uma velocidade constante, e um laser presente na unidade de disco escaneia as minúsculas saliências presentes no disco. Assim, dependendo da forma que o laser reflete ou rebate uma saliência, será determinado se ela representa um 0 ou um 1 em código binário. Indo agora para uma breve história dessa tecnologia. Vamos começar falando do Laserdisc, que é considerado o pai dos CDs e DVDs. O Laserdisc foi o primeiro disco de armazenamento óptico capaz de armazenar áudio e vídeo e que foi disponibilizado para o público. Seu protótipo foi apresentado em 1972 nas empresas MCA e Philips e foi disponibilizado no mercado em dezembro de 1978 nos Estados Unidos como MCA Discvision. Em 1985 surgiu os discos CDR. Esses são compostos por 6 camadas e estima-se que possuem 650 ou 700 megabytes de capacidade de armazenamento. E se forem usados apenas para gravar áudio, possuem 74 ou 80 minutos de capacidade. Depois surgiram os DVDs em 1995, e estes têm uma capacidade muito superior à capacidade de armazenamento dos CDs, sendo 4,7 GB. Agora, para o surgimento do Blu-ray foi necessário uma ideia. A ideia principal dos discos Blu-ray era o armazenamento de vídeos em alta definição, algo que era impossível na época, pois não havia uma tecnologia capaz de armazenar conteúdo em alta qualidade. Isso só foi possível graças ao pesquisador Shuji Nakamura, que apresentou um diodo de laser azul que poderia permitir a criação de discos com maior densidade. Assim, a Sony, junto com a empresa Pioneer, começaram a trabalhar numa tecnologia chamada DVR Blue. Em fevereiro de 2002, o DVR Blue teve seu nome mudado para Blu-ray e o consórcio Blu-ray Disc Founders foi criado. Em 2003, o primeiro gravador de Blu-ray foi lançado e em 2004 as especificações técnicas da tecnologia foram concluídas. O Blu-ray teve o seu lançamento definitivo em 2006. Olá, vou falar um pouco sobre o CD. Bem, mas o que é o CD? É um disco compacto a laser, popularmente conhecido por CD, né? A sigla para a designação inglesa, Compact Disc, é um disco óptico digital de armazenamento de informações em um formato compacto, que pode apenas ser lidas e não gravadas pelo usuário. Possui a capacidade de armazenamento de até 80 minutos de áudio não comprimidos, ou 700 megabytes de dados com 12 centímetros de diâmetro. Esses dados são registrados através dos furos no CD, ou as saliências, como foi dito, chamados de bits.
O CD-ROM vem após o disco compacto, com um diferencial, dessa vez podendo armazenar dados e músicas. Ele também é dividido em 4 partes, como podemos ver na imagem ao lado, no canto inferior do slide. Eu vou dividir as partes e vou chamar de A, B, C e D. Bem, na parte A, onde ficava a parte do armazenamento. Lá era onde é registrado todos os dados que o CD ele vinha a possuir. Na parte B, onde ficava a parte onde ele induzia, né, a gravação a laser e fazia a leitura do conteúdo. Era ali onde o laser ele fazia a leitura dos dados que havia no CD. A parte C, que é a da produção para evitar o desgaste do CD. Na verdade, era mais ou menos aquela coisa, material feito de acrílico, para que o CD ele não venha a ter um desgaste assim tão rápido. E a parte D seria mais ou menos a capa do CD. Onde fica as ilustrações ou a referência destinado a CD. Também temos abaixo o CD regravável, que também vem com a gravação, permitindo adicionar os dados ao mesmo CD, mesmo já estando gravado, ou seja, mesmo ele com conteúdo já ali, você poderia adicionar mais conteúdo àquele seu CD. Falar um pouco também sobre a história do CD. O disco com a história do CD. A partir do final da década de 1980 ao início da década de 1990, a popularidade dos compact discs aumentaram, assim fornecendo maior capacidade de durabilidade e clareza sonora, sem chiados, fazendo o disco de vinil serem considerados obsoletos. Ou seja, para a época, o disco de vinil já não era algo mais, digamos, algo mais utilizado pela sociedade. Tem algo tão melhor, porque eu vou utilizar agora aquilo que já não me oferece a qualidade que um CD poderia me oferecer. Bem, com isso, com a banalização dos discos compactos e a consecutiva banalização dos gravadores de CD, permitiu que qualquer utilizador de PC gravasse os seus próprios CDs, tornando este um meio sério, substituindo os outros dispositivos de backup. Eu vou falar agora também algumas curiosidades sobre o CD. A popularização do CD. Bem, a popularização do CD ela não foi logo assim de cara. Assim que foi feito a invenção, assim que foi realizada, ela não teve a sociedade não aderiu ela assim logo de cara, mas a partir de um tempo veio um grande maestro por nome de Herbert von. Ele promove um evento e nesse festival, nesse evento, em Salzburgo, ele faz um evento de informatização sobre o CD e levando também a sociedade a conhecer aquele dispositivo. Após a apresentação, após esse festival que ele fez, o CD ele teve um grande reconhecimento e logo vieram os primeiros CD. Entre eles, eu posso citar um, que seria o The Visitors, que é um grupo, que era de um grupo chamado ABBA. Vou falar também agora um pouco sobre o primeiro CD do Brasil. Bem, o CD ele não veio logo de cara para o Brasil também não, ele demorou um certo tempo. Ele veio chegar no Brasil em 1986. O primeiro CD tinha por nome A Garota de Ipanema, da cantora Nara Leão. Ela gravou o seu CD e assim dando início a um grande período, né? Dando início a tantos outros que viriam após ela. Também futuramente também, mais à frente veio também, na verdade não futuramente, mas bem no passado voltando, uma dessas variações do CD, também veio a vir o CD vídeo, que é basicamente a forma primitiva do DVD. Ele era um CD que passava a imagem
e aos sons, aos dados daquela forma, mas que não teve tanta produtividade até a sua inovação, que seria o CD. Eu vou falar um pouco do DVD. DVD é a sigla Disco Digital Versátil. É usado para arquivar ou guardar dados, som e voz, tendo uma maior capacidade de armazenamento que o CD, no qual usa-se a luz vermelha para a leitura dos seus dados. O DVD ele pode ser usado para as mesmas funções do CD e um pouco mais, pois tem quase 7 vezes a capacidade, com 4,7 GB de seu antecessor, que tem apenas 700 MB. Ele pode ser usado para gravar arquivos da mesma forma que o CD e também no formato DVD, onde é possível guardar filmes de alta qualidade com até 4 horas em vários idiomas, com suporte a menus e animações. Para completar, arquivos gravados nesse último formato podem ser produzidos por aparelhos DVD, eliminando a necessidade de um computador. Os tipos. Os DVDs graváveis, isto é, aqueles que têm uma capacidade sensível, uma camada sensível especial, que é gravada pelo laser de um gravador de DVD, se dividem nos tipos não regraváveis e regraváveis. DVDs não regraváveis são os DVDs DVD-R, que ele permite somente uma gravação e pode ser lido pela maioria dos leitores de DVD. DVD mais R somente permite uma gravação, pode ser lido pela maioria dos leitores de DVD e lido mais rapidamente para backup. DVD mais R, DL, é semelhante ao DVD mais R, mas que permite a gravação em dupla camada, aumentando a sua capacidade de armazenamento. Os DVDs regraváveis são os DVDs RL, RW, que permite gravar e apagar cerca de 1000 vezes. DVD mais RW é uma evolução do DVD RW e também permite gravar e apagar cerca de 1000 vezes, mas possui importantes aperfeiçoamentos em especial uma compatibilidade muito maior com os DVDs players. DVD mais RW DVD-RAM permite gravar e apagar mais de 100.000 vezes. Agora eu vou falar um pouquinho da história. No início de 1990, dois tipos de discos ópticos de alta capacidade estavam em desenvolvimento, o MMCD e o SD. O presidente da IBM tinha a proposta de unir os dois sistemas, evitando a repetição dos problemas da década de 1980, com os videocassetes dos formatos VHS e Betamax. A Philips e a Sony abandonaram o formato MMCD e concordaram com o formato da Toshiba, com duas modificações relacionadas com a tecnologia implicada, no qual fizeram a adoção do sistema Philips EFM Plus. A grande vantagem é que sua grande resiliência e resistência, tais como arranhões e impressões digitais, foi o resultado do DVD 1.5, anunciado ao público em 1995 e terminado em setembro de 1996. Os primeiros DVDs players e discos estavam disponíveis em novembro de 1997 no Japão, março de 1998 nos Estados Unidos, 1999 na Europa, 2000 na Austrália e no Brasil a tecnologia começou a ganhar força em 2002 e 2003. O primeiro filme em DVD lançado nos Estados Unidos foi o Twister, em 1996. O primeiro DVD no Brasil foi o filme Era Uma Vez na América, da Flash Star, lançado em 1998. O DVD só começou a se popularizar no Brasil em 2003, mas em poucos anos substituiu o antigo formato VHS. E em 2006, o aluguel de DVD superou o de fitas VHS nas locadoras paulistanas pela primeira vez. E agora, no Blu-ray. O Blu-ray armazena dados de alta definição em várias camadas, usando o laser azul para poder ler as informações adicionadas. Em sua versão mais simples, com uma camada, pode guardar até 25 GB de downloads no seu armazenamento.
E ao usar as duas camadas do disco de Blu-ray, ele armazena até 50 GB. Em abril de 2010, por exemplo, a indústria apresentou discos de Blu-ray que podem chegar até a 128 GB de capacidade. No laser azul-violeta do Blu-ray, o comprimento de onda é de 405 nanômetros. A sua camada de gravação também é diferente do CD e DVD, onde os dados são fixados em cima de uma estrutura de policarbonato. Esses pontos, ou cavidades, como os colegas já disseram, têm largura de 0,15 microns no Blu-ray, enquanto que no DVD esse tamanho é de 0,4 micron. Mas o legal do Blu-ray é que o espaço que há entre os pontos de gravação é de 0,32 microns. A sua criação foi em 1990, quando o pesquisador japonês Chuji Nakamura tornou realidade o uso de vídeos em alta definição possível, ao mostrar um diodo de laser azul que permitia a criação de discos de maior densidade. Por essa descoberta, pouco tempo depois, a Sony começou a desenvolver duas tecnologias de mídia óptica de alta densidade, o UDO e o DVR Blue. O DVR era um formato degradável e continuou a ser trabalhado até que em 2002 foi nomeado de Blu-ray. Porém, suas especificações técnicas foram concluídas apenas em 2003 e continuam acontecendo até hoje e vendidas apenas em 2004. E mesmo que a imagem e o áudio de qualidade do Blu-ray seja maior, ele ainda não é tão utilizado pelo custo, que também é maior do que o do CD e o DVD, e por nem todos os aparelhos o suportarem. Muito obrigado pela sua atenção. Olá, nosso grupo é composto por Ângela Maria, eu, Jennifer Ellen, José Erivaldo e Maria Letícia. Vamos falar sobre memórias flash e SSD. O que são memórias flash? A memória flash refere-se a um tipo particular de EPROM, memória somente de leitura programável apagável eletricamente. É um tipo de dispositivo de armazenamento não volátil, o que significa que mesmo sem energia manterá as informações salvas. Ela é frequentemente utilizada em eletrônicos portáteis, tais como dispositivos de música, smartphones e câmeras digitais, bem como dispositivos de armazenamento removíveis. Essa tecnologia também é usada para fazer boot de computadores, além de compor cartões de memória, modems e placas de vídeo. Existem dois tipos de memória flash, NAND e NOR. Flash NAND é o tipo de memória que se assemelha muito à memória RAM. A única diferença é que ela mantém as informações salvas mesmo sem energia. Ela trabalha com alta velocidade, o acesso às células é feito sequencialmente e são acessadas em conjunto ao invés de individualmente. A memória flash NOR permite acessar dados de memória aleatória e com alta velocidade. Seus chips possuem uma interface de endereços semelhantes à da RAM, sendo utilizada para armazenar o BIOS da placa-mãe e também firmwares de vários dispositivos, que antes eram armazenados em ROM ou EEPROM. As principais diferenças entre NOR e NAND são as conexões individuais das células de memória. A densidade de armazenamento em chips é atualmente mais elevada em memória NAND. O custo da NOR é muito mais elevado e ela permite acessos aleatórios, enquanto a NAND é apenas acesso sequencial à memória. E a leitura é muito mais rápida na NAND. Vantagens da memória flash. As maiores vantagens de se utilizar esse tipo de memória são o baixo consumo de energia, pouca ocupação de espaço, alta resistência e sua durabilidade, que é maior do que a dos HDs, por não possuir partes mecânicas. Já as desvantagens da memória flash, as desvantagens principais da memória flash são o preço,
por ser uma tecnologia relativamente nova, o custo por megabyte de armazenamento é mais que um disco rígido de computador tradicional, no caso HD. E outra desvantagem é o número finito de inscrições e reinscrições na memória, que tem aproximadamente 100 mil vezes, o que não deve ser um impacto sobre o usuário médio. Sistemas de arquivo flash. O YAFFS é um sistema de arquivos que foi criado para mídia flash NAND, mesmo podendo ser usado em uma NOR. Seu nome significa Yet a Mounted Flash File System, e foi desenvolvido durante o ano de 2001 e começou a ser amplamente utilizado já no meio de 2002. Sua prioridade é manter a integridade dos dados, além de oferecer uma alta performance. Alguns dos antecessores do YAFFS foram ETFS, XFAT, F2FS e o JFFS. O que é SSD? Os SSD substituem os discos rígidos mecânicos tradicionais, usando memória baseada em flash, ou seja, muito mais rápida, otimizando sua performance. Além de saber o que é SSD no notebook, você precisa entender por que usar essa tecnologia. Na prática, os SSDs aceleram o tempo de resposta de um computador graças à rapidez nos tempos de acesso de leitura e nas taxas de transferência de dados. Em outras palavras, você ganha performance e qualidade no trabalho quando você escolhe uma máquina com tecnologia SSD. Como funciona? Os chips de memória em um SSD são comparáveis à memória de acesso aleatório, o RAM. Em vez de uma bandeja magnética, os arquivos são salvos em uma grade de célula flash NAND. Nela, cada grade pode armazenar entre 256 KB e 4 MB. Curiosidade: a tecnologia SSD foi usada nos setores militar e aeroespacial, até que a partir da década de 90 começou a ser aplicada em dispositivos de consumo. Benefícios: confiabilidade. As peças móveis em discos rígidos são um ponto significativo de falha. Se alguma delas quebrar, todo o inversor ficará inutilizável. Os SSDs têm limitações de vida útil, mas geralmente são mais duráveis e confiáveis. Velocidade. Os SSDs podem gravar ou ler dados em velocidades incríveis, em comparação com HDs. A agilidade facilita a transferência de grandes blocos de dados. Mobilidade. Eles são menores e mais leves do que as unidades anteriores de armazenamento. Esse desenvolvimento possibilita a criação de laptops, tablets e outros dispositivos móveis ultrafinos que o mercado oferece hoje. Resistência e consumo energético. Quando o assunto é resistência, eles apresentam baixos requisitos de energia, contribuindo para uma melhor vida útil da bateria em laptops e tablets. Baixa margem de falha. O SSD é uma tecnologia madura, com baixa incidência de erros. Além disso, eles mantêm sua velocidade durante sua vida útil. Variedade e versatilidade. O mercado dispõe de um grande portfólio de SSD, com formatos e tamanhos diferentes, que variam de acordo com a disposição e o número de chips. Existe um SSD para quase todas as aplicações. Os SSDs são mais versáteis do que outros tipos de armazenamento. Jogos. Os computadores para jogos sempre pressionaram os limites da tecnologia da computação atual. Tanto é verdade que equipamentos relativamente caros são adquiridos em benefício do desempenho dos jogos. SSD e HD. Quais as diferenças?
Bom, a primeira delas está no próprio modo como elas operam. Enquanto o disco rígido é uma das poucas peças de computador que funciona de forma mecânica, o SSD é eletrônico. Por conta disso, o SSD é menor que um HD, mas também acaba sendo mais rápido. Afinal de contas, o disco rígido convencional acessa e salva arquivos a partir dos ponteiros que ficam a girar. Esses ponteiros são os responsáveis por acessar um arquivo ou escrevê-lo no HD. Esta forma de acesso é utilizada há várias décadas, mas ainda é bastante utilizada. Porém, com o aumento no tamanho de arquivos, principalmente programas pesados como editores de vídeo ou os melhores jogos para PC que você pode encontrar, ele fica bem mais lento. É aqui que o SSD brilha. Por ser um processo totalmente eletrônico, o acesso e salvamento de arquivos pode ser dezenas de vezes mais rápido. Velocidade. Diferente de um HD, em que a velocidade é medida pela quantidade de rotações por minuto do disco, um SSD usa correntes elétricas para transmitir os dados. Com isso, um SSD comum pode ser até 20 vezes mais rápido para gravar e ler informações no sistema. A velocidade maior diminui significativamente o fim de tempo de iniciação do sistema e de transferência de arquivo, e até do carregamento de programas e jogos instalados. Armazenamento. Tanto o HD quanto o SSD têm a mesma função de armazenar dados digitais, mas eles fazem isso de maneiras diferentes. O HD grava os arquivos em discos magnéticos que rodam sem parar e são acessados por um braço mecânico, assim como uma vitória de uma música. Como as informações são mantidas em áreas específicas do disco, é preciso esperar que o braço chegue até aquele ponto para poder carregar os programas. Já o SSD não depende de partes mecânicas para funcionar, pois usa memória em flash, que é parecida com a memória RAM do computador. O componente armazena os dados em chips que, por sua vez, acessam as informações quase que instantaneamente. Armazenamento do SSD. Bom, um SSD armazena os dados em células de memória flash, as mesmas presentes em smartphones e tablets. Cada célula é formada por um controlador, um responsável por fazer a comunicação com o computador, e um transistor, que é a porta flutuante, ou floating gate, que é o que armazena os dados. Qual a capacidade de armazenamento? A capacidade de armazenamento dos SSDs são disponíveis em diversos tamanhos, com modelos de 120 GB, 440 GB, 800 GB e 500 GB, e até mesmo de 1 TB. Para não perder essa velocidade e continuar com bastante espaço livre, é possível usar armazenamento híbrido. Enquanto o SSD é usado para instalar o programa operacional e programas mais importantes, que precisam abrir mais rapidamente, o HD guarda arquivos pesados, como jogos e vídeos. Sendo assim, pode usar um HD de 1 TB tranquilamente, enquanto você aproveita também esse SSD de 240 GB. Obrigada pela